A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671 1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Sebrae e Quinroz realizam o encerramento do projeto Encandeamento Produtivo. Terceira edição do show Direito de Viver com a dupla Pedro, Paulo e Matheus tem data para acontecer em Paracatu. Hoje, dia 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A Organização Mundial de Saúde faz alerta sobre o risco de uma pandemia de gripe no mundo. Veja os resultados dos jogos dos campeonatos mineiro e também do Campeonato Paulista dessa quarta-feira. E ainda, a nossa sala de entrevistas fala sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente começa essa edição falando de educação. Sem evolução. Assim está o aprendizado de quem conclui o ensino médio hoje no Brasil em comparação com 10 anos atrás. Esse é um dos resultados divulgados por uma pesquisa do movimento Todos pela Educação. A aprendizagem adequada no ensino fundamental conseguiu os melhores índices. Para o 5º ano, em português, mais do que dobrou em 10 anos. Em matemática, aumentou 25 pontos percentuais. Para o 9º ano, o índice de aprendizagem adequada também subiu, só que em menor escala. Esses anos finais do ensino fundamental em que muita mudança acontece para o aluno. Ele deixa de ter o professor generalista que acompanha ele durante o dia a dia escolar e passa a ter professores especialistas em diferentes disciplinas. Muitas vezes essa mudança é feita muito bruscamente, sem um devido acompanhamento do aluno. Muitos alunos já chegam no ensino médio sem um nível ideal de aprendizado e, ao longo dessa etapa, não conseguem consolidar o conteúdo e os conhecimentos que se espera desse aluno ao fim do ensino médio. Os destaques negativos da pesquisa do movimento Todos pela Educação ficaram com o ensino médio. No 3º ano, o índice de aprendizagem adequada em matemática ficou 21 vezes maior para estudantes com melhor nível socioeconômico. Então, os alunos mais pobres, eles têm sim um nível de aprendizado mais baixo. O contexto em que eles vivem, a escolarização dos pais, o contexto socioeconômico desses alunos impacta muito e muitas vezes são os alunos que têm as piores condições nas escolas. Então é fundamental a gente conseguir avançar nos níveis de aprendizagem para todos os alunos, sem deixar nenhum para trás.
Nos números gerais, o aprendizado em língua portuguesa para os alunos do terceiro ano subiu pouco mais de 4 pontos em português e caiu em matemática. Para este professor da Faculdade de Educação da USP, esse cenário crítico pode comprometer o futuro desses jovens e do país. Hoje, um aluno que conclui o ensino médio brasileiro, para você ter uma ideia, ele está com uma defasagem, na média, de 3 anos de escolarização. Ora, isso significa que esse aluno vai levar para a vida uma capacidade, especialmente de leitura e matemática, com lacunas. E compensar, superar essas lacunas após a escolarização é muito difícil. Como futuros trabalhadores, eles terão uma menor capacidade. Por isso, nós temos que focar enquanto as crianças estão na escola. E pesquisa Ibope mostra que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro caiu 15 pontos percentuais desde a posse. De acordo com a pesquisa, 34% dos brasileiros afirmam que o governo de Bolsonaro é ótimo ou bom. Em fevereiro eram 39% e no início do governo, 49%. Os que acham a atuação de Bolsonaro regular são 34%, 4 pontos a mais do que em fevereiro e 8 acima da marca de janeiro. 24% classificaram o governo de Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo, um salto de 13 pontos em 3 meses. 8% não responderam. Ainda segundo o Ibope, a avaliação positiva do atual governo é a pior no terceiro mês de mandato para um presidente estreante na comparação com o primeiro mandato dos 3 presidentes anteriores. No terceiro mês do primeiro mandato, Fernando Henrique Cardoso tinha 41% de avaliações ótimo ou bom. Nas mesmas condições, Lula tinha 51% e Dilma 56%. A melhor avaliação do governo Bolsonaro está entre quem tem renda maior e entre os brancos. 49% dos que ganham mais de 5 salários mínimos por mês e 42% dos que se declaram brancos aprovam a atual gestão. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas entre os dias 16 e 19 de março. A margem de erro é de 2 pontos e o nível de confiança é de 95%. E o presidente Jair Bolsonaro embarcou hoje ao Chile para participar de uma reunião com os presidentes de outros 6 países sul-americanos para discutir a criação de um novo bloco de países para substituir a Unasul, União de Nações Sul-Americanas. Integrado por chefes de Estado de perfil conservador, como Bolsonaro do Brasil, Maurício Macri da Argentina, Sebastião Pinheira do Chile, Mário Abdo Benítez do Paraguai, Iván Duque Marques da Colômbia, Martim Vizcarra do Peru e Lenin Moreno do Equador, a nova entidade deverá esvaziar a Unasul, fórum regional criado por inspiração do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez. O encontro de cúpula que marcará o lançamento do ProSul deverá acontecer amanhã em Santiago. No sábado, antes de voltar ao Brasil, Bolsonaro terá encontro com empresários e com o presidente chileno. Depois, os dois farão uma declaração à imprensa. Bolsonaro viaja ao Chile acompanhado do filho, deputado Eduardo Bolsonaro, dos ministros Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Wagner Rosário, Controladoria Geral da União, além de parlamentares do PSL, partido do presidente. E o presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente ontem o projeto de lei com as mudanças na reforma da Previdência dos militares. Os cortes no setor representam 1% do total que será economizado com a reforma dos trabalhadores civis. Depois de se reunir com o vice Hamilton Mourão, ministros e chefes das Forças Armadas, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso para entregar o projeto de lei da Previdência dos militares. Repetiu a atitude que teve quando levou a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência dos civis. Na chegada, Bolsonaro não conversou com a imprensa e seguiu direto para o gabinete do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Depois, ao deixar o Congresso, também não falou com os jornalistas. Maia, por sua vez, voltou a criticar a relação do Planalto com o parlamento. O presidente é a peça-chave, é ele que comanda, ele que a base é do governo, não é do governo, não é do presidente da Câmara, é do presidente da República. O presidente da Câmara pauta a matéria. Agora, se o presidente da República não organizar a sua base no parlamento, a gente fica com muita dificuldade. O projeto de lei prevê uma economia de 10 bilhões e 400 milhões de reais em uma década. Serão gastos 86 bilhões e 800 milhões de reais em 10 anos para reestruturar as carreiras da tropa. O tempo de contribuição aumenta de 30 para 35 anos. E o desconto previdenciário passa de 7,5% hoje, com aumentos anuais, até chegar a 10,5% em 2022. O regime será superavitário, o regime dos militares. E, mais do que justo, também houve
um programa de reestruturação das Forças Armadas. Nós não temos uma relação de trabalho, patrão, empregado, nós temos um compromisso com a nação brasileira de defender a pátria com sacrifício da própria vida. Essa é o diferencial, são as peculiaridades da carreira militar que estão previstas nesse projeto de lei. Os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica enviaram comunicados internos onde dizem que a proposta corrige distorções e vai contemplar as peculiaridades da carreira militar, além de atender às metas estabelecidas pela equipe econômica. Eu, inclusive, devo apresentar emendas para equiparar os militares com os demais brasileiros. Então não dá para você fazer uma reforma dura para os brasileiros e uma reforma amena para os militares. Eu acho que ele atinge o grande objetivo, que é tornar superavitário o sistema de proteção social dos militares, que hoje, né, de acordo com os dados aí coletados, ele é deficitário. Então ele passará a ser superavitário. E o ex-presidente Michel Temer foi preso em São Paulo na manhã desta quinta-feira pela Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Os agentes também prenderam o ex-ministro Moreira Franco, no Rio de Janeiro, e o coronel João Batista Filho Lima, amigo de Temer. A Polícia Federal cumpriu ao todo 10 mandados de prisão. A Polícia Federal esteve na casa do ex-presidente Michel Temer por volta das 6 horas da manhã. Não percebeu nenhuma movimentação na casa e, por isso, ele só foi preso por volta das 11 horas. Foi quando o ex-presidente saía de carro. Ele deixou a residência e aí ele foi interceptado pelos agentes da Polícia Federal. As informações que nós temos até o momento é que a ordem de prisão contra Temer é preventiva. Ela foi assinada pelo juiz da 7ª Vara da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. E essa prisão do ex-presidente, ela está baseada na delação do doleiro Lúcio Funaro. Ele delatou um esquema de corrupção no Congresso Nacional que seria chefiado pelos caciques do MDB. A prisão também teria sido no âmbito do inquérito dos portos, que depois que Temer deixou o cargo, passou para a primeira instância, foi desmembrado aqui em São Paulo, parte para o Rio de Janeiro e também em Brasília. O inquérito se refere a um decreto de 2017 que investiga suspeitas que Temer teria recebido dinheiro de empresas de terminais portuários ao longo de mais de 20 anos de sua vida política. Tem relação também com a Operação Radioatividade, que investiga suspeita de irregularidades em contratos da Eletronuclear. E a mulher do coronel João Batista Lima Filho, Maria Rita Fratese, também foi presa na operação. E agentes da Polícia Federal fizeram hoje também buscas em endereços de pessoas suspeitas de produzirem notícias falsas sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e foi realizada em São Paulo e em Alagoas. A ação é a primeira medida dentro do inquérito aberto há uma semana pelo presidente do STF, Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes é o relator da investigação e, no despacho que autorizou as buscas, explicou que, entre as apurações do inquérito, está o vazamento de informações e documentos sigilosos que tiveram o intuito de atribuir ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte. Sérgio Moro faz cobranças e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, desqualifica o pacote anticrime apresentado pelo ministro. Em mensagem por celular a Rodrigo Maia, o ministro Sérgio Moro lamentou a decisão do presidente da Câmara de criar um grupo de trabalho para analisar o projeto anticrime, porque isso atrasaria a tramitação da proposta. Rodrigo Maia não gostou da cobrança e respondeu com pesadas críticas ao ministro. Primeiro, criticou a atitude de Moro de fazer cobranças. Eu acho que ele conhece pouco a política. Eu sou presidente da Câmara, ele é ministro, funcionário do presidente Bolsonaro. Então o presidente Bolsonaro é que tem que dialogar comigo. Ele está confundindo as bolas. Os disparos contra o ex-juiz da Lava Jato não ficaram por aí. Rodrigo Maia disse que o projeto anticrime de Moro é uma cópia da proposta do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, entregue à Câmara em maio do ano passado. Ele está copiando o projeto do ministro Alexandre de Moraes, copia e cola. Então não tem nenhuma novidade, poucas novidades no projeto dele. Nós vamos a pensar um ou outro, o projeto prioritário é o do ministro Alexandre de Moraes. E no momento adequado, depois que ele tiver votado a Previdência,
nós vamos votar o projeto dele. Sérgio Moro está descontente porque quer que o projeto anticrime tramite em paralelo à reforma da Previdência, posição que ele defendeu mais cedo durante o lançamento da Frente Parlamentar de Segurança Pública no Congresso. Na minha avaliação, isso pode ser tramitar em conjunto, não haveria maiores problemas, mas nós vamos conversar. Depois das críticas de Rodrigo Maia, Sérgio Moro divulgou um áudio respondendo às declarações. A única expectativa que eu tenho, atendendo aos anseios da sociedade contra o crime, é que o projeto tramite regularmente e seja debatido e aprimorado pelo Congresso com a urgência que o caso requer. Talvez alguns entendam que o combate ao crime pode ser adiado indefinidamente, mas o povo brasileiro não aguenta mais. Essas questões sempre foram tratadas com respeito e cordialidade com o senhor presidente da Câmara, esperando eu que o mesmo possa ocorrer com o projeto e com quem o propôs. E em Assembleia da Associação Mineira dos Municípios, AMM, nessa quarta-feira em Belo Horizonte, os prefeitos recusaram um acordo com o governo de Minas Gerais para o pagamento de repasses atrasados. Também esteve presente nessa reunião o prefeito de Paracatu e presidente da Aminor, Olavo Condé. A maioria dos 328 prefeitos decidiu que o presidente da AMM, prefeito de Moema, Gilvan Lacerda, deve continuar negociando melhores condições para um acordo entre as prefeituras e o governo estadual. O encontro foi marcado por diversas cobranças dos prefeitos ao governador Romeu Zema, que teria, segundo os gestores municipais, demonstrado que não tem palavra ao manter o decreto que retém os recursos constitucionais. Gilvan apresentou aos prefeitos a proposta negociada com o Estado, que atrela os repasses à aprovação do regime de renegociação da dívida de Minas com a União. Alguns prefeitos ponderaram que qualquer acordo é melhor do que nenhum acordo. Porém, a maioria cobrou prazos menores para os pagamentos do governo estadual. A principal preocupação dos prefeitos mineiros em atrelar a regularização dos repasses ao programa de renegociação da dívida com a União é a demora no acerto com o governo federal. Estiveram presentes também na Assembleia prefeitos da região noroeste do estado, entre eles o prefeito de Paracatu e presidente da Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, a Aminor, Olavo Condé. O acordo proposto pelo governo do estado foi rejeitado pela maioria da Assembleia. Nós estamos cedendo muito, o governo precisa ceder um pouco também. Então nós vamos tentar ver o que pode ceder lá, o que o governo pode ceder, principalmente nessa questão de prazo, de tempo de pagamento, aí para a gente poder referendar o acordo. E em Niterói, no Rio de Janeiro, um adolescente de 17 anos foi apreendido após planejar um suposto ataque a uma escola e a um shopping center que aconteceria hoje. O adolescente foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele é ex-aluno do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho e teria confessado a intenção de matar 3 colegas e de realizar um atentado num shopping próximo à escola. O adolescente foi apreendido em casa no centro de Niterói após os policiais receberem uma denúncia anônima sobre o plano de ataque à escola. Foram as conversas nas redes sociais do adolescente e áudios recebidos pela polícia que levaram os agentes a conseguirem um mandado de busca e apreensão contra o adolescente. Na casa do menor, a polícia encontrou armas brancas e uma fantasia. A polícia apura o envolvimento de outros 2 suspeitos. Segundo a investigação, o menor planejava a ação há algum tempo e teria sido incentivado pelo massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Nos destaques internacionais, o governo da Nova Zelândia anuncia a proibição de venda de todas as armas de assalto e semiautomáticas. Milhares de pessoas e líderes de várias religiões se reuniram num estádio em Dunedin, na Nova Zelândia, para prestar homenagens e acender 50 velas para as vítimas do ataque às mesquitas de Christchurch. A primeira-ministra Jacinda Ardern anunciou a proibição da venda de equipamentos, carregadores de alta capacidade e de qualquer tipo de arma de fogo de assalto ou semiautomática de tipo militar, como a usada nos ataques às mesquitas. Ardern ainda garantiu que vai tomar medidas para evitar uma corrida às armas antes da entrada em vigor da proibição da venda, prevista para o mês que vem. E na costa oriental da África, as equipes de resgate correm para salvar vítimas do ciclone Idai. Na cidade portuária de Beira, em Moçambique, o forte ciclone deixou mais de 200 mortos, milhares de desabrigados e um rastro de destruição.
que já começa a ser retirado por máquinas das ruas lotadas de galhos de árvores e destroços. Nas regiões alagadas no interior do país, alguns sobreviventes ainda estão presos em cima de árvores ou telhados, esperando o salvamento que tem sido feito por helicópteros de equipes de resgate. As estradas continuam sob a água e ainda chove forte na região após o ciclone Idai atingir Beira com ventos de até 170 km por hora na quinta-feira passada. Em seguida, a tempestade entrou pelo continente, atingindo Malawi e o Zimbábue, onde 98 pessoas morreram. Mas o número de vítimas deve aumentar, já que as equipes de resgate ainda estão encontrando corpos em meio à água e lama que toma conta das aldeias. Agências de auxílio como a ONU e a Cruz Vermelha já começaram a distribuição de alimentos, água potável, suprimentos e remédios para as vítimas do ciclone. Em Roma, o Papa Francisco expressou seu pesar e apelou por apoio às vítimas da devastação provocada nos 3 países pelo ciclone Idai. E em Moçambique, os membros dessa igreja destruída pelo ciclone se reuniram para cantar juntos em uma cerimônia informal no local onde tudo foi ao chão e apenas o púlpito da igreja ficou em pé. No próximo bloco, o Sebrae Kim Rosa realiza o encerramento do projeto Encandeamento Produtivo. Terceira edição do show Direito de Viver com a dupla Pedro Paulo e Matheus tem data para acontecer em Paracatu. E ainda, dia 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A gente volta já. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. O futuro tem um ponto de partida. Eu quero pro futuro, com certeza, abrir um negócio aqui na cidade. Eu pretendo trabalhar na área privada. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Ter um mestrado, um doutorado. Para se aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Sicoob, o melhor investimento no seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em sicobprevi.com.br. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.